O nosso quadro de saúde hoje vai tratar de um assunto muito importante, principalmente agora no mês de novembro. Este meu modelito azul é para comemorar e homenagear todos os profissionais que fazem tanto por aquela doença chamada diabetes. Todo mundo já conhece, todo mundo escuta muito falar, até porque o número no Brasil cresceu muito. Por isso, nós convidamos dois profissionais renomados em Joinville, que estão bombando, não só em Joinville, como também no nosso estado de Santa Catarina, trazendo sempre novidades de congressos, eventos, que é o Dr. Luiz Araújo e a doutora Júlia Appel. Pois é, acabaram de chegar do congresso, né? Tudo bom, queridos? Tudo bem, tudo ótimo. Novembro Azul é o mês de prevenção do diabetes. Na realidade, em paralelo ao Outubro Rosa, que tem feito muito sucesso já há vários anos, a Federação Internacional de Diabetes, juntamente com, aqui no Brasil, com a Sociedade Brasileira de Diabetes, e em Santa Catarina, com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Regional de Santa Catarina, tem se destacado o Novembro Azul, em função do dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes. Uma data que se utiliza para chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção dos pacientes, chamar a atenção dos familiares para as necessidades dos diabéticos. Ou seja, o diabetes hoje é uma doença crônica, mas que, se bem controlada, é uma doença que o paciente pode evoluir, mesmo sendo portador da doença, ter boa e gozar de boa saúde. Júlia, e vocês acabaram de chegar do congresso, Exatamente. Né? Congresso brasileiro. É falado muito sobre diabetes, né, também nos congressos, ou vem novidades por aí? Então, esse ano aconteceu o Congresso Brasileiro de Diabetes em Florianópolis, cujo Dr. Luiz Antônio foi o nosso presidente, né? Foi uma grande honra para o Estado trazer esse congresso, que acontece a cada 2 anos no país. E foi um congresso assim que foi um sucesso, reuniu um público em torno de 3.500 participantes. E foi só sobre diabetes? Especificamente diabetes. 3 dias intensivos com uma programação bem extensa, discutido em diversos temas. Então, realmente, o diabetes é uma doença que está em foco, pela grande prevalência, como você mesmo comentou. Hoje no Brasil são em torno de 13 milhões de pacientes diabéticos. Nossa. É o 4º país no mundo em prevalência. Então, realmente consegue ter um congresso bem específico para discutir, e o foco é sempre trazer o melhor para o nosso paciente. E como é que foi o congresso? Olha, o congresso trouxe algumas questões bastante importantes. Uma das questões que foi muito discutido é o aumento da prevalência do diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, em crianças e adolescentes. De forma preocupante, né, o número de pacientes diabéticos nessa faixa etária, e isso é decorrente principalmente do aumento da obesidade, porque a obesidade é o fator desencadeante mais importante do diabetes tipo 2. Outro aspecto que se discutiu de maneira bastante importante, a poluição sendo um dos fatores desencadeantes do diabetes tipo 2, ou seja, alguns gases acarretam inflamação no aparelho respiratório. Essa inflamação gera uma resistência à insulina e podendo evoluir com diabetes. Nossa. Uma terceira questão assim, bastante importante em função de uma pesquisa que foi realizada aqui no Brasil com pacientes diabéticos tipo 1, coordenado pela professora Marília, do Rio de Janeiro, onde se avaliou as condições, as necessidades dos pacientes diabéticos tipo 1 aqui no Brasil. Foi uma pesquisa muito importante, envolveu cerca de 4.000 crianças, vários estados. A Santa Catarina participou com o nosso centro e o centro do Hospital Infantil em Florianópolis. E mostrou uma das coisas que mostrou é que cerca de 60% das crianças e adolescentes, também adultos com diabetes tipo 1, que é o diabetes insulina dependente, não estão controlados. Nossa, é muita coisa, né? Isso. E mais um aspecto assim, que chamou muita atenção em relação aos novos tratamentos, novas terapias, né? O implante de células-tronco no tratamento do diabetes tipo 1 e tipo 2, e o transplante de ilhotas, que são as células que
produzem insulina. Então são essas questões assim que foram bastante abordadas, eu poderia dizer que são as questões que se destacaram. Ainda bem que eles estão descobrindo cada vez mais coisas sobre a doença, mas isso no paralelo vem a cura também, a busca pela cura, pelo controle, né? Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que a gente está sempre estudando e tentando buscar soluções para os pacientes, né? Mas é muito de comportamento, né, Júlia? É isso, né? O paciente tem que cair a ficha, né? Sobretudo o diabetes tipo 2, né? Que é aquele que envolve a questão do comportamento, da história genética, do ganho de peso, do sedentarismo, de uma alimentação inadequada. Sobretudo, esse tipo de diabetes, existe a prevenção e existe o controle quando a gente faz, né, o que é orientado pela equipe, pelo médico, nutricionista. Já o diabetes tipo 1, que é esse que a gente comentou da criança, do adolescente, né, onde ocorre uma destruição da função do pâncreas, não é tão envolvido o hábito. Então, principalmente nesse tipo de diabetes, tenta-se buscar uma forma de reverter ou de controlar essa doença de uma forma mais efetiva e precoce. Entendi. Pois é, e temos também alguns outros fatores que prejudicam muito a qualidade de vida, né, das pessoas. Como é que é a vida sexual de um diabético, por exemplo? Isso é um aspecto importante, também foi bastante debatido no nosso congresso, né, Júlia? Porque o paciente diabético, ele tem uma prevalência, uma frequência maior de problemas na esfera sexual, tanto do ponto de vista de apetite sexual como de potência sexual. Um dos aspectos é pela faixa etária, né? O diabetes tipo 2, que ocorre com maior prevalência, com maior frequência, ele está aumentando cada vez mais em função da longevidade. Então, a faixa etária que muitas vezes já ocorre uma diminuição da produção de testosterona. Né? Nós chamamos de deficiência androgênica do envelhecimento. É o paralelo à menopausa na mulher, nós teríamos a andropausa no homem, só que não é o termo mais adequado. Sim. Mas juntamente com isso, a própria doença, o diabetes, pode comprometer a microcirculação, que é responsável pelo enchimento dos corpos cavernosos, que leva à ereção. Então, o diabético ele tem essas duas condições, em função da diminuição da testosterona, considerando a faixa etária, e pela lesão da microcirculação, que é responsável pela potência masculina. Então, a gente tem tido um cuidado, tem que ter um cuidado muito importante, nós temos que investigar o aspecto da sexualidade do paciente, haja visto que muitos pacientes não abrem isso para o médico espontaneamente. Agora, é importante que o paciente traga essa informação para a gente, para que a gente investigue e trate. Claro. Ou seja, sempre tem um tratamento que pode melhorar a qualidade da vida sexual do paciente, tanto do sexo masculino, mas também do feminino. Ô, Júlia, e por exemplo, como a pessoa descobre que está diabética ou que tem uma possibilidade de ficar diabética? Porque, gente, isso só depende de uma atitude, né, da pessoa. O diabetes, ele por si só, principalmente nas fases iniciais, ele não causa muito sintoma. Né? Esse é o grande problema, numa né? fase mais tardia ou mais avançada, os pacientes sabem os sintomas, que é muita sede, né? Muita urina, né? Ele levanta várias vezes à noite para urinar, perda de peso, a visão um pouco mais turva. Então as pessoas falam muito nisso. Só que a nossa orientação é que não espere chegar nesses sintomas para procurar o médico. Hoje em dia a gente aconselha a fazer o screening, o rastreamento do diabetes, sobretudo em pessoas acima de 45 anos ou mais jovem, se tiver fator de risco, como história familiar de diabetes, excesso de peso, já tiver tido diabetes na gestação, né? Então, até mesmo crianças, se estão com excesso de peso, já é indicado a realização do teste de rastreio, que no caso a gente sempre inicia pela glicose de jejum, né? A glicemia, um exame de sangue que dosa, e a partir desse resultado, o médico acaba repetindo ou investigando com alguns outros métodos que a gente tem para confirmar o diagnóstico. E nesse mês de novembro, o Novembro Azul, é o mês de fazer isso, né? É o mês da gente relembrar o pessoal que temos que prevenir. O que vai ser feito para isso? O Instituto Diabetes de Joinville, o IDJ, ele tradicionalmente vem exercendo várias ações no mês de novembro aqui em Joinville, na região, ações bastante importantes envolvendo a comunidade, envolvendo pessoas que participam dos projetos do Instituto, por exemplo, o Diabetes na Escola, as crianças que participam do projeto. E esse ano
nós vamos, as atividades que estão programadas, uma das atividades é justamente com as crianças que participam do projeto Diabetes nas Escolas. Esse está sendo programado um flash mob, né? Ou seja, é uma ação, uma ação junto com as crianças, todas uniformizadas com a camisa do Instituto, né? Para esse movimento, isso vai ser levado para todo o Brasil, divulgado essa ação aqui em Joinville. Outra ação que está sendo programada é a distribuição de alguns outdoors na cidade, chamando atenção para o diabetes, chamando atenção para o Dia Mundial do Diabetes. Também o Instituto vai participar como parceiro de algumas atividades, uma atividade que vai ter no dia 9 de novembro, coordenado pelo Núcleo da Saúde da CIG. Então nós vamos participar, ou seja, nós vamos fornecer as fitas reativas, dando apoio ao movimento que vai ser realizado. E também nós vamos, a exemplo de anos anteriores, nós já estamos negociando alguns pontos para iluminar de azul, a exemplo que está sendo de maneira bastante chamativa a iluminação do Outubro Rosa, que está muito bonito na cidade. Então as voluntárias estão de parabéns pelo movimento do Outubro Rosa e nós vamos seguir os passos delas. Isso mesmo, vamos iluminar de azul, então. Vamos, tudo azul. Quero agradecer muito a participação de vocês, mais uma vez, sempre é um prazer vê-los, né? E convidar sempre que quiserem, nosso espaço está aberto para vocês, inclusive para debater outros temas, né? Tenho pedidos, tem muitos pedidos, né? Com temas pertinentes à área de endocrinologia, né? Então, já quero deixar o convite feito para que vocês voltem ao programa. Muito obrigada. Voltamos é sempre um grande prazer. É um programa que nos deixa muita vontade, né, Júlia? E a oportunidade de a gente transmitir algumas informações para o teu público relacionados às patologias da endocrinologia, hoje em especial do diabetes, considerando o Novembro Azul. Muito obrigado. Isso aí. Obrigada, queridos. Tchau. Então, gente, que tal? Vamos aderir a esse movimento? Vamos usar as fitinhas azuis, vamos comemorar a saúde, né? Vamos comemorar a vida, vamos prevenir o diabetes. Ficamos aqui com o quadro de saúde de hoje, com os doutores Luiz Araújo e também a doutora Júlia Appel, da Endoville, que é uma clínica referência na nossa cidade.